O ecumenismo é profético, ele vai acontecer. E quando esse grande movimento se unir em torno dessas duas pseudo-doutrinas, do outro lado vai estar o remanescente, que vimos hoje pela manhã, dizendo o quê? Nós temos que reverenciar a lei de Deus, adorar aquele que nos criou, no dia que Ele criou para ser adorado, que é o sábado. Nós teremos uma nota dissonante nesse movimento ecumênico mundial. E quando esse movimento ecumênico chegar ao seu ápice, o que vai acontecer? Cristo voltará. Não, irmãos, não. Não diga amém. Porque o ápice do ecumenismo é o falso Cristo que volta. O apóstolo Paulo falou sobre isso na sua carta aos Tessalonicenses. Ellen G. White falou disso no grande conflito. Satanás fará parecer que o Cristo veio. Em vários lugares da terra, ele fará parecer que ele é o Cristo que veio. E quando ele aparecer, ele terá a aparência que nós imaginamos que o Cristo tinha. E ele, com uma voz linda, ensinará como Cristo ensinava. Abençoará os guardadores do domingo e dirá que ele mudou a lei do sábado para o domingo. Fará curas, sinais e maravilhas, e as multidões vão afluir para receber o Cristo que voltou. E como ápice desse movimento ecumênico, esse falso Cristo volta, porque para os cristãos ele é o Cristo, para os muçulmanos ele é o grande profeta que precisava aparecer, para o movimento Nova Era ele é o Maitreya. Todos os segmentos religiosos e filosóficos estão esperando a aparição de um líder. Satanás vai reunir em si a expectativa mundial. E todos acharão que ele é o Cristo, porque ele vai de fato ensinar coisas como Cristo ensinava. Ele fará milagres, sinais e maravilhas, curará pessoas, e as multidões se dobrarão a esse poder. E nesse exato momento em que o falso Cristo aí está, abençoando os guardadores do primeiro dia da semana, do outro lado existe um povo dizendo: esse aí não é o Cristo verdadeiro, o que ele está ensinando não está correto, a lei de Deus está em vigência. E este pequeno grupo chamado de remanescente, em Apocalipse 12, 17, ungido agora pela chuva serúdia, irá pregar as 3 últimas mensagens que o mundo precisa ouvir. E então a humanidade vai ouvir os 2 lados. E a humanidade terá que fazer a sua escolha. E quando o último ser humano ouvir do Evangelho eterno e fizer a sua escolha, Jesus dirá do santuário celestial: feito está. E ele deixará o santuário celestial. E quando Cristo deixar o santuário celestial, diz Apocalipse 15, 8, que o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu trono. E ninguém podia permanecer no santuário, enquanto não se cumprissem as 7 pragas. Quando Jesus deixar o santuário, lá fora tem 7 anjos. Ele vai encher a taça dos 7 anjos e vai ordenar assim: agora ide e derramai pela terra 7 taças. Sai o primeiro anjo, Apocalipse 16, 2, e derrama a sua taça sobre os portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. E sobre eles virão úlceras malignas e perniciosas. E quando as pragas começarem a cair, o falso Cristo, que estava pregando e unindo as nações, as multidões se juntarão a ele e dirão: o que está acontecendo? O Senhor não voltou, e por que as pragas estão caindo? E sabe qual será o argumento que ele vai usar? As pragas estão caindo porque nem todos se uniram ao nosso movimento. Existe um pequeno grupo que não aceitou a união.
Se eles forem exterminados, as pragas cessarão. E agora a humanidade se voltará contra os guardadores dos mandamentos de Deus. Aí virá o decreto de morte. No meio das pragas, o decreto sairá. Mas qual é a boa notícia, irmãos? Que o decreto de morte não matará nenhum salvo. Porque quando começarem a cair as pragas, o caso de todo ser humano já foi decidido. E os salvos não mais morrem. E quando os ímpios se levantarem para atacar os salvos, suas espadas cairão ao chão como palhas. Os anjos de Deus, às vezes disfarçados de guerreiros humanos, se interporão entre nós e os ímpios e nos guardarão de qualquer dano. E nesse tempo de prova que os salvos passarão, alguns versos devem estar em nossa mente, tais como: 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos orarás e contemplarás a libertação do Senhor. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Talvez alguns de nós não chegará a esse tempo. Alguns pela idade, outros por providência divina. Porque Deus, em sua misericórdia, sabendo que alguns de nós não suportaria a prova desse tempo, vai permitir que muitos desçam à sepultura antes desse momento. Haveremos de experimentar antes desse momento a perda de muitas pessoas queridas que não suportariam passar por esse período. E não adianta esperar chegar o dia para começar a tomar decisões. Cada dia é dia de decisões. E se eu não me preparar hoje para esses acontecimentos, quando eles chegarem, será tarde demais. Estamos vivendo nos últimos grãos da ampulheta divina do tempo. E não é mais hora de brincarmos de religião. É hora de nós, como um povo, voltarmos para esse livro. Gastarmos tempo com ele todos os dias. Gastarmos tempos em oração, com um clamor uníssono. Poupa o teu povo, ó Senhor. Poupa o teu povo, ó Senhor. Quem não se preparar, surpreendido será. Porque tudo que nós estudamos essa tarde, tão certo como essa palavra nos informa, vai acontecer. E como você estará? Pai querido, muito obrigado porque a Tua palavra não nos deixa em trevas quanto às coisas que terão lugar nesse mundo. Que o Senhor nos ajude, com o Teu divino Espírito, a nos prepararmos para esses eventos vindouros. Que nós sejamos batizados hoje por esse Espírito. E que ao recebê-lo, Ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E que Ele nos prepare para os últimos eventos da história desse mundo. Abençoa, Pai, a Tua igreja aqui no Meia. Abençoe todos os amigos que estão conosco e também aqueles que nos assistem pela internet. Que o Teu bom e Santo Espírito faça em nossa vida todas as mudanças que nós precisamos para estarmos prontos para aquele glorioso dia. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos mais uma vez, suplicando o perdão dos nossos pecados. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.